Vamos falar de Vasco. Tem sobre o Vasco estaria negociando com o zagueiro Alain Saltivin lá do Colo-Colo. E também vamos falar sobre... Tem 3 dias, né, já que no próximo dia 2 fecha a janela de transferência internacional para o Vasco ainda reforçar a equipe. Tudo isso já salve, salve galera do Vascão. Bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar ansioso, né? Porque domingo, às 8h30 da noite, a bola vai rolar. E como vai rolar? Na Ilha do Retiro, em Recife, Sport e Vasco, né? A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, terceira rodada do retorno. Bom, até agora uma goleada nesse retorno, uma goleada histórica, 6-0 sobre o Santos, e uma derrota em casa para o Corinthians por 3-2. Agora será o jogo contra o Sport, que no turno vencemos por 3-1, até que foi um gol do Ryan com passe de costas do Payet, que até agora eu estou esperando 2 por 500 mil casos. Falaram que seria melhor dispensar o francês e ter esses 2 do mesmo nível com um valor mais abaixo. Bom, deve estrear já nos próximos jogos o Matheus França, que veio junto ao Crystal Palace da Inglaterra. Ele é cria do Flamengo. Inclusive, eu, perguntando a uns amigos flamenguistas, disseram que ele era uma promessa no futebol da Gávea, mas realmente não lembro de ter visto ele na Premier. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que a tendência é que ele seja a reserva do Felipe Coutinho, né, já que o Coutinho não tem saúde para os 90 minutos, e deve ser aquela substituição clássica. Bitinha, sai Coutinho, entra Payet. Agora deve ser, sai Coutinho, entra Matheus França. Tem quem aposta até que o Coutinho vai para o banco. Vamos aguardar. Bom, e obrigado ao 1.500 inscritos. Estamos em marcha lenta, mas melhor ser lento, mais honesto do que rápido. Tem gente que compra robô, sei o quê, mas não sendo honesto. Então, muito obrigado aos 1.500 inscritos. Quem não for inscrito, se inscreva, ative o sininho. Não paga nada, é de graça. E aqui a galera tem... É assim que o YouTube reconhece o nosso trabalho. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, e o Vasco negocia com o zagueiro Alain Salvino, desculpe, no Colo-Colo do Chile. Ele é uruguaio, ninguém sem noção me engano. Ele é do Colo-Colo do Chile, que eu não conheço o futebol dele, para ser honesto com vocês. Se ele é craque, se ele é bagre, não sei. Ele não é da seleção uruguaia, ele não tem a visibilidade que o Carlos Cuesta, que já assinou o contrato e deve chegar ao Rio na segunda-feira. Tem, já que ele é da seleção colombiana, esse Alain Salvilla não tem. Então, eu não conheço e não acompanhei a Libertadores, não estou acompanhando a Libertadores, porque o Vasco não disputa a Libertadores. Mas vamos esperar, a gente espera o melhor, mas se prepara para o pior, né? Ele seja um bom jogador que agregue a zaga do Vasco que necessita, já que que era o plano A, o Nathan Silva não vai vir,
foi uma história meio de novela, né? O Puma do México havia dado toco no Vasco, voltou às negociações, parecia que o jogador viria. Depois o Vasco tentou mudar o modelo de negociações de novo. O clube mexicano falou que só vende, não empresta. E ele não vai vir. Aí veio esse Alain Saldivia como um plano B. Vamos aguardar cenas nos próximos capítulos, que tem 3 dias para o Vasco ainda reforçar a equipe. Eu acho que ainda precisava reforço para o meio de campo e para um ataque, um reserva imediato para o Vaete. Devido a essa pouco tempo, eu não acredito que vai chegar alguém para ser o reserva do Vaete. Eu até acredito que, embora tenha quem gostaria de ser da assessoria do Vasco, mas não sabe pedir, dizendo que foi a melhor janela nos últimos anos, o Ademar Lopes acertou no alvo. E eu peço prudência, porque a gente tem que ver a realização, para depois, sim, cobrar. Porque eles com essa seleção, mas não estava bem no clube dele. Inclusive, ainda não foi esclarecido porque o clube russo que havia acertado com ele deu o pé para trás. Depois, ele chegou a fazer exame médico lá e deu o pé para trás. Não foi muito esclarecido o porquê disso. Então, eu espero ver eles em ação para dizer se foi mesmo uma janela, acertou no alvo ou não. E ainda hoje, se for comparar acertos, né, com a mudança de rota, diria que no momento, pelo menos, quem fez isso, acertou fazendo isso, foi o Paulo Brasco, na época da 77, que trouxe o Paé, trouxe o Paulinho, trouxe o Baete, enfim, aí mudou a rota e o Vasco conseguiu se salvar do rebaixamento. E, no momento, esses jogadores, teoricamente, são bons, mas falta ver eles em ação. Então, peço prudência para depois sim a gente fazer um comparativo de acertou ou não na janela, que é para salvar o Vasco dessa briga de novo, que a gente imaginava que queria que não fizesse mais parte do nosso vocabulário, mas pelo jeito continua a luta contra o rebaixamento. Então é isso, galera. Até o boa noite com o resumo na sexta-feira do Vasco e começando a projetar aí o jogo contra o Sport de Recife. Até mais.